Olá, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é a nossa aula de geografia, né? Então, nós vamos começar aqui a partir da página 39, no exercitando, que nós íamos aprendendo aqui o Brasil no mundo, né? O Brasil e os hemisférios, o Brasil e o continente americano, né? Então, nós viemos aprendendo sobre o nosso querido Brasil. Então, aqui, agora o exercitando, ele vai entrar com o conteúdo aprendido, desde aqui brincando com cartografia na página 24, né? Os planisférios, nós aprendemos, né? Então, agora aqui, ó, na página 30, planisférios, países mais extensos do mundo, aí sobre o Trópico de Câncer, né? A linha do Equador. Então, tá tudo aqui, ó, hemisfério norte, hemisfério sul. Então, agora o exercitando são exercícios para ver qual foi o aprendizado de vocês. Então, página 39. Exercício 1. Leia as afirmações abaixo e marque com um X as que se relacionam com as dimensões do território do Brasil. Se necessário, consulte um atlas, o mapa mundi. Bom, afirmação. Primeira afirmação. É difícil administrar um território tão grande. Verdade ou mentira? Segunda afirmação, é um dos 6 menores países do mundo. Estamos falando do Brasil. Terceira afirmação, é maior que a Rússia e os Estados Unidos. É menor que a China. O Brasil é maior que a Austrália. Então, aqui para responder essa questão, vocês podem consultar o mapa mundi, né? No atlas que vocês têm aí em casa e também tem na apostila. 2. As linhas imaginárias são chamadas de paralelos ou meridianos. Observe os mapas da página 32 e assinale a alternativa que completa corretamente cada item abaixo. A. A linha do Equador divide a Terra em 2 hemisférios, leste e oeste, norte e sul. Qual deles? Faz um X na resposta correta. B. O meridiano de Greenwich divide a Terra em 2 hemisférios, leste e oeste, norte e sul. Faz um X na resposta correta. C. As linhas do Círculo Polar Ártico e do Trópico de Câncer situam-se no hemisfério norte ou sul. Faça um X na resposta correta. 3. Observe o globo terrestre a seguir e complete a frase. Alternativa A. O ponto A está localizado nos hemisférios. O A aqui está em qual hemisfério? Vocês vão olhar e responder. B. Os pontos B e C estão localizados nos hemisférios B e C. Em quais hemisférios eles estão localizados? C. O ponto D está localizado na... Opa! Aonde que o ponto D está localizado? D. O ponto E é o mais próximo do... Além disso, está nos hemisférios, tá? Então, fazendo a leitura aí do mapa, vocês vão estar respondendo essa questão 3. Não está difícil, é só leitura de mapa. Página 40. Uma das maneiras de localizar o Brasil na Terra é utilizando como referência as linhas imaginárias. Consulte novamente os mapas da página 32. Olha lá, vamos lá na página 32. Ó, nós temos aqui o mapa, hemisfério oeste, hemisfério leste, norte e sul, ok? Que mostram o planeta dividido por eles. E assinale a alternativa correta depois de ler as afirmações abaixo.
Primeira afirmação. De acordo com as linhas imaginárias, o Brasil localiza-se totalmente a oeste e totalmente ao sul. Alternativa 2, né? A segunda afirmativa. O Brasil localiza-se totalmente a oeste e a maior parte do seu território está ao sul. Afirmativa 3. Uma pequena parte do território brasileiro está ao norte. E alternativa 4. Uma pequena parte do Brasil está a leste. São corretas apenas a 1, a 2 e a 3, apenas a 2 e a 3, apenas a 2, 3 e 4 e apenas a 3 e a 4. Vocês vão ler as afirmações e vão ver qual dessas que é a resposta correta. 5. Agora complete o trecho a seguir sobre a localização do Brasil. O Brasil encontra-se em 3 hemisférios diferentes. Uma pequena parte está localizada no hemisfério, a maior parte no hemisfério, e todo ele está localizado no hemisfério oeste ou é cortado pelas seguintes linhas imaginárias, pela ao norte e pelo ao sul, tá? Fazendo a leitura dos mapas, vocês respondem aí. 6. O continente americano é bem extenso. Observe o mapa da página 34 e responda. Como podemos descrever a localização do Brasil no continente americano? Vocês vão observar no mapa e ver qual é a localização do Brasil. 7. Anita aprendeu com Urbano que a América é o segundo maior continente. Essa grande porção territorial é dividida em 3 menores. Quais são essas porções? A América é dividida em 3. Quais são? Tá? 41 e última do Exercitando. 8. Anita adorou estudar os países vizinhos do Brasil. Ela resolveu pesquisar as bandeiras desses países e criar um álbum com elas. A. Observe as bandeiras abaixo e assinale com um X somente aquelas que fazem parte do álbum de Anita. B. Só com essas bandeiras, o álbum de Anita não ficará completo, pois estão faltando alguns países. Quais? Consulte o mapa da página 34 para responder. Ó, vamos lá na página 34, tá? Aí vocês vão olhar aqui e vão responder. Bom, o Exercitando são só esses 8 exercícios, né? E agora nós vamos passar para o capítulo 2, a próxima página, página 42, que fala sobre o território brasileiro. Aqui nós temos o mapa do Brasil. Vocês estão vendo que tem uma legenda aqui ao lado, né? Uma de 1 a 26. Cada um desses é representado aqui no mapa, tá? Então, aqui primeiro, para fazer a atividade da página 42, nós vamos para a página 43, para começo de conversa. Marina e sua família farão mais uma viagem pelo Brasil, a fim de conhecer suas belezas. E você, está preparado para conhecer mais sobre o território do Brasil, o território brasileiro? 1. Pinte conforme o que se pede a seguir. De verde, vocês vão pintar o estado brasileiro em que você mora. Em qual estado nós moramos, né? Moramos no mesmo. Pinte de verde. De amarelo, vocês vão pintar o estado de origem da família de Marina. Entre parênteses, Bahia. De azul, vocês vão pintar os estados brasileiros que vocês gostariam de conhecer. Ok? Aqui na página 42. 2. Crie uma legenda para o mapa de acordo com as marcações. Aí aqui tem a legendinha aqui, são 3 que vocês podem fazer. Aí nós vamos procurar aqui na apostila. Então, nós já vimos o que pode ter numa legenda, né? Ó.
Então, vocês vão completar essa legenda aí. Na página 24, tem aqui explicação, a legenda. Contém o significado dos símbolos e cores, então vocês podem se orientar ali, como vocês vão fazer a legenda, tá? E vocês façam aqui nesse mapa da página 42. Aí no 3, Marina adora o mar. Ela disse à mãe que gostaria de visitar muitas praias ao longo da vida. Quais estados brasileiros Marina poderá visitar para ver o mar? Olha aqui, crianças. O nosso país, ele é muito grande e ele é banhado por oceanos. Então, para vocês responderem a essa questão aqui, né? Vocês vão ter que ver novamente o mapa mundi, tá? Ó. E comparar, vocês olham o mapa mundi e lá vocês vão estar vendo quais os estados brasileiros são banhados pelo mar, ou seja, os que tem praia, tá bom? São vários, vocês vão ter que fazer essa observação pelo mapa. Vocês podem olhar no Atlas Geográfico que está com vocês, ok? Página 44. Capítulo 1, a formação do território brasileiro. Marina estava ajudando sua mãe a separar revistas e livros antigos para doar à comunidade do bairro onde moram, quando encontrou um folheto de propaganda de viagens no meio deles. Com tantas opções de viagens pelo Brasil, ela ficou pensando em como o nosso país é grande. Marina tem razão. O território brasileiro é muito extenso. Ele tem aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados. E por isso apresenta muitas paisagens diferentes. O que seria uma paisagem? Olha ali. Paisagem é aquilo que a nossa vista alcança, onde se apresentam os fenômenos naturais e os culturais, tá? Milton Santos, ele é um dos geógrafos que define esse conceito geográfico, tá? Para Milton Santos, que seria paisagem? Tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança é paisagem. Esta pode ser definida como o domínio do visível, aquilo que a vista alcança, enxerga. Não é formada apenas de volumes, mas também de cores, movimentos, odores, som e etc. Tá? De acordo com Milton Santos, ele definindo o que é paisagem. Questão número 1. Você já viajou para outro estado brasileiro? Em caso afirmativo, para onde? Resposta pessoal. 2. Caso você tenha ido a outro estado brasileiro, escreva algumas características do lugar visitado. Também é uma resposta pessoal. Olha a Marina perguntando para a mãe. Mãe, o Brasil sempre foi grande? Para que a filha entendesse melhor, Dona Isabel pegou um dos livros que havia separado para doar e mostrou uma série de ilustrações que chamaram a atenção da menina. Olha só aqui na página 45. A de vocês, ele aparece um pouquinho maior, colorido, né? Brincando com cartografia. No livro, havia mapas que representavam o Brasil em diferentes períodos da história. O mapa do Brasil, com a data mais antiga, estava muito diferente do atual. Observe a seguir. Então, como a Marina perguntou aqui, mãe, o Brasil sempre foi grande? Olha só as mudanças que teve. Aqui nós temos um mapa de 1534. 1534, 34 anos após o Brasil ser descoberto, né? O Brasil foi descoberto em 1500. Então, aqui,
no mapa de 1534, olha aqui, o mapa de 1534 representa apenas a área dominada pelos colonizadores, quando o Brasil foi colonizado, né? Lá em 1534, há muitos anos atrás. Então, nesta época, olha os estados que existiam, né? Tá aqui Maranhão 1, 2, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Bahia de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente 1, Santo Amaro, São Vicente 2 e Santana. Aí tem aqui, ó, Tratado de Tordesilhas, Capitanias Hereditárias, tá? Aqui no mapa de vocês está melhor o colorido. Aí 1789, olha só, 1789, né? Quase 200 anos depois. Não, um pouco mais de 200 anos depois, né? 1789. Então, aqui, olha, de 1534 para 1789, passaram-se 255 anos. Então, olha que nós podemos observar que a distribuição dos estados aqui já estava bem diferente, muito diferente do que em 1534. Aí depois nós temos o mapa de 1889. Então, de 1789 para 1889, depois de 100 anos, olha aqui a divisão dos territórios, né? Olha como que estava. Já está mais diferente ainda. Vamos observando a evolução, como que está indo. Aí, nós viemos aqui para 1943. Depois de 1889, mais 54 anos, olha só aqui. Foi se mudando mais ainda. E depois de 1943 para 1990, mais 47 anos, olha outras divisões. Então, para fazer as atividades a seguir, nós vamos ter que fazer a leitura desses mapas, observando as diferenças de um para outro. Olha aqui. A sequência de mapas que elas observaram conta um pouco da história da formação do Brasil. 1. Pelo que você pôde observar, diria que o Brasil sempre foi grande? Resposta pessoal. Eu quero que escreve aqui nesse espacinho. Depois de descobrir que o território brasileiro passou por profundas transformações entre 1534 e 1990 e que novas descobertas, acordos e conflitos com outros países da América do Sul permitiram não só mudança no mapa, mas também o aumento do território do nosso país. Marina resolveu comparar os mapas. Faça você também e responda as questões a seguir. 2. Observando essa sequência, é possível apontar um mapa que menos apresenta semelhança com os demais? Explique sua resposta. Então, vocês vão olhar aqui nesses 5 mapas e apontar o mapa que aponta menos referência. Qual deles que é e o porquê. Vocês vão explicar a resposta de vocês. Próxima página, 46. Preste atenção à pergunta, né? O que está se pedindo? Os mapas de 1943 e de 1990 apresentam diferenças e semelhanças. Pontue, ou seja, escreva o que mudou e o que não mudou de um período para o outro. Então, aqui, crianças, vocês vão ter que observar bem aqui o mapa de 1943 com o mapa de 1990. Tá? Então, vocês vão ter que ver quais são as semelhanças. A Pro vai estar orientando vocês na semelhança.
Primeiro, vocês vão observar que nós temos, né, a rosa do vento, norte, sul, leste, oeste, né? Aí nós temos nordeste, sudeste. Vocês vão ver aqui, olha, as semelhanças, né? Está entre o nordeste e o sudeste. Quais são as semelhanças, né? As semelhanças, existiam os mesmos países, já existiam os mesmos estados, né? Perdão, os mesmos estados, né? Como que é? Então, vocês vão ver a diferença aqui olhando nos mapas. E as semelhanças, olhando nos mapas. E quais as diferenças? As diferenças, vocês vão pontuar aqui o seguinte. Olha aqui, olhando no mapa de 1943. Quais os estados que tinha? Quais os estados que agora tem em 1990? Vamos observar que você olhando a setinha onde está mostrando o nome de um estado de 1943, a mesma setinha quando vem mostrando para 1990, tá o mesmo nome? Houve mudança? Tá? Então, é uma observação detalhada. Então, a Pro tá dando dicas, semelhanças, tá lá entre o Nordeste e o Sudeste, né? Então, vamos ver em 1943, 1990, semelhanças dos estados que já existiam nos dois mapas, né? Essas são as semelhanças. Agora, as diferenças, o que no primeiro não tem, que no segundo já tem? O que no mapa de 1943 ainda não tem, mas que no de 1990 já tem? Aí lá, olha aqui, a setinha tá mostrando tal estado. Ah, mas no de 1943 mostra aqui. E no de 1990, o mesmo lugar tá mostrando outro nome. Opa, teve mudança. Aconteceu mudança, então tem diferenças, tá bom? Aí vocês vão observar com cautela, com cuidado. Nossa, mãe, depois de descobrir que o Brasil é grande, quero conhecê-lo inteirinho. Sim, filha, que tal começar escolhendo um pedacinho dele para a nossa viagem? Um pedacinho. Se eu quero começar com um pedacinho, então eu vou ter que dividir, né? Por que dividir? Marina adorou a ideia da mãe e correu para realizar uma pesquisa na internet em busca de promoções de viagem. Não entendo. Aqui está escrito viagem para os estados brasileiros e depois aparecem regiões brasileiras. Afinal, quantos estados e quantas regiões o Brasil tem? Ela está perguntando. Aí vamos lá para a página 47. Dona Isabel, que ainda segurava o livro com os mapas do Brasil, abriu na página em que havia o mapa representado abaixo, para continuar a conversa com a filha. Olha o mapa político do Brasil. Tá vendo que lá embaixo tem a Rosa dos Ventos, né? Dona Isabel explicou para Marina que o Brasil é dividido em 27 unidades federativas, formadas pelo Distrito Federal e 26 estados. É no Distrito Federal que se localiza Brasília, capital do país, aonde fica o presidente da República, né? Onde fica, que a gente está vendo muito esses dias, né? Muitas notícias, né? A Câmara dos Deputados, né? Essa divisão é conhecida como político-administrativa, ou seja, os estados brasileiros foram estabelecidos para facilitar a administração e a organização dos territórios, pois dessa forma é mais fácil monitorá-los. 1. Você mora em um estado ou no Distrito Federal? Escreva o nome desse local. Resposta pessoal, embora vai ser toda a mesma, nós moramos todos próximos. 2. Quais estados são vizinhos a ele? Quais estados são vizinhos ao nosso estado? Tá? Resposta pessoal.
3. Que tal criar uma regionalização envolvendo os estados brasileiros? Você escolhe o critério, por exemplo, os estados que já visitou e os que não visitou, os estados de que mais gosta e aqueles de que menos gosta. A. Anote na tabela da página seguinte o critério escolhido e então distribua os estados nas duas colunas. Não se esqueça de, em cada coluna, identificar a que se refere cada grupo dos estados, de estados. Então, aqui na página 48, tem uma tabela. Vocês vão aqui, ó, tem critério e tem duas colunas. Então, aqui nessa tabela, o que vocês vão ver? Vocês vão anotar, né, ó, o critério escolhido, os estados que já visitou e os que não visitou. E distribuir os estados nas duas colunas, né? Pode os que já visitou em uma, os que não visitou em outra, e vocês vão ver, tá? Não se esqueça de, em cada coluna, identificar a que se refere a cada grupo de estados, ok? Então, vocês vão colocar ali. Aí, depois que vocês fizerem essa tabela, vocês vão pegar uma folha de papel sulfite, vão desenhar um mapa político do Brasil e pintar ele de verde, e pintar de verde os estados de uma coluna e de laranja os estados de outra coluna. Então, vocês podem copiar esse mapa aqui, ó, da própria página 42, né? Só que no lugar dos números, vocês colocam cada estado, né? O nome de cada estado. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar na tabela de vocês. Vocês vão pintar de verde os estados de uma coluna e de laranja os estados da outra, ok? Aí, vocês fazem esse desenho do mapa e quando vocês mandarem a foto da apostila, manda do mapa que vocês desenharam, ok? C. Para finalizar o resultado, mostre aos colegas o resultado e converse sobre o critério adotado por eles. Aí, essa conversa nós faremos após, tá? 4. Marina mora em São Paulo e gostaria de ir à Bahia na próxima oportunidade. Observe atentamente o mapa da página anterior e verifique por quais estados ela passará para chegar até seu destino. Então, Marina mora em São Paulo e ela quer ir lá para a Bahia, tá? Então, aqui tá perguntando por quais estados ela passará para chegar até Bahia. Aí, escreve aqui, observa no mapa e escreve. Marina ouviu a explicação da mãe sobre a divisão do Brasil em estados para melhor administração e teve uma dúvida. Os estados maiores devem ser mais difíceis de serem administrados, não é, mãe? Dona Isabel explicou que cada unidade federativa possui leis e políticas próprias regidas pelo governador do estado, que é escolhido por meio de eleição. Para ser mais bem administrado, além de ser dividido em estados, o nosso país é dividido em municípios, os quais também têm uma administração e leis próprias. Aí, olha que a Marina está dizendo, há 5.570 municípios no Brasil. Hora da pesquisa. É muito importante saber quem governa o estado e o município em que moramos, pois assim podemos nos conscientizar acerca do tipo de política que é feito. Faça uma pesquisa e descubra quem administra politicamente o estado e o município em que você mora e quando essa pessoa foi eleita. Então, vocês vão fazer essa pesquisa numa folha, também vão mandar para a Pro, tá? Fazer a pesquisa e descobrir quem administra politicamente o estado e o município que a gente mora, tá? E desde quando essa pessoa foi eleita e quando essa pessoa foi eleita, ok? É uma pesquisa simples. Página 49.
Marina entendeu a divisão do país em estados e municípios, mas ainda tinha dúvidas sobre a divisão por regiões. Para explicar à filha, Dona Isabel mostrou-lhe este outro mapa. Olha aqui o mapa político, e ele está pintado aí, olha a legenda: Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Olha quantas regiões, né, possui o Brasil. Você percebeu que cada região é formada por grupos de estados? Cada região tem um grupo, determinado grupo de estados. 5. Quantos grupos de estados há nessa divisão? Quantos grupos nós temos aqui? Olha na legenda, né? 6. Localize o seu estado. A qual região ele pertence? Qual é o estado que você mora? Ele pertence a qual dessas regiões? Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste ou Sul? 7. Qual região possui o maior número de estados? Olha aí, tá? Onde você está bem coloridinho. Qual dessas regiões, 5 regiões, possui o maior número de estados? E marca aí. A divisão oficial e mais recorrente foi determinada pelo IBGE, que estabelece 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Você sabia? IBGE é a sigla para Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é uma organização pública federal responsável pelos dados e estatísticas do Brasil. No IBGE, lembra que a Pro já passou a sugestão do site, né, do IBGE, mapas, né? O IBGE tem muita coisa interessante. Para vocês que gostam de pesquisar, é uma boa pesquisa para estar entendendo. Marina quis saber por que esse tipo de divisão foi usado. Dona Isabel explicou que a divisão do Brasil em regiões levou em conta semelhanças entre os aspectos físicos dos estados, como clima e relevo. Entendi. Assim é possível comparar informações de uma região com as de outra e perceber a diferença entre elas. Isso mesmo, filha. Marina empolgou-se com o que tinha acabado de aprender e disse à mãe que gostaria de viajar para conhecer mais a região onde está a Bahia, seu estado natal, ou seja, onde nasceu. 8. Localize esse estado no mapa da página anterior e verifique a qual região brasileira ele pertence. Só observar no mapa. 9. Os nomes das regiões brasileiras têm algumas semelhanças com os pontos cardeais e colaterais que nós aprendemos, que compõem a Rosa dos Ventos. Os nomes das regiões brasileiras têm alguma semelhança com os pontos cardeais e colaterais que compõem a Rosa dos Ventos? Explique sua resposta. Observando o mapa aí, vocês estão vendo aí coloridinho, né? Essas regiões, elas têm alguma semelhança ali? Olha lá na página 49, a Rosa dos Ventos. Tem alguma semelhança com os pontos cardeais e os colaterais? Quais são elas? Explique. Resposta pessoal. Mãe, veja o que diz essa indicação de passeio. Visite a região Centro-Sul. Essa região existe? Aí a mãe diz, essa divisão surgiu com base em um critério diferente. 10. Observe novamente o mapa da regionalização do Brasil e responda as questões a seguir. A. Quais regiões estão ao norte da região sul? Olha lá a Rosa dos Ventos, norte, sul, leste, oeste. Quais regiões estão ao norte da região sul? B. Qual região faz divisa com as demais regiões? Qual dessas regiões faz divisa, né? Com as demais regiões, que está dividindo as demais regiões. Ok? Então, hoje nós vamos até essa página, até a página 50, tá, crianças? Observando os mapas, é fácil
para a gente estar dando essas respostas. O que eu preciso fazer? A leitura dos mapas. Eu vou olhar o mapa e ler as informações que ele está me dando, observando legenda, observando se tem símbolos, né? Observando a rosa dos ventos, né? Norte, sul, leste, oeste. Não é uma matéria difícil. Seria muito gostoso se nós estivéssemos na sala de aula, né? Pra gente interagir bem mais, mas não é uma matéria difícil. O que vocês vão precisar prestar bastante atenção é na pergunta 3 da página 46, né? Que tem os mapas dos anos, essas diferenças e semelhanças, né? Do mapa de 1943 para 1990, tá bom, crianças? Tendo dúvida, chama a Pro pelo Zap, quiser fazer uma chamada de vídeo, a Pro está disponível, tá bom, crianças? E a próxima aula de geografia nós terminamos o conteúdo. Então, boa atividade para vocês, qualquer dúvida chama a Pro e façam hoje, tá? Façam hoje é quinta-feira, então amanhã eu vou estar fazendo a correção, passando para vocês a correção da aula de história de ontem, tá? Eu espero que todos já tenham feito, se não tiverem feito, façam hoje. E vou passar amanhã também a correção da aula de geografia de hoje. Portanto, façam hoje. É pouca coisa, é fácil fazer. Precisando de ajuda, chama a Pro, tá bom? Amo vocês, estou com muita saudade. Beijos, fiquem com Deus.